Gente, eu tenho falado para as pessoas, né, aqui, como o curso, ele é sim utilizável para as aulas remotas, mas o povo não acredita, tá? Não acredita, e aí eu fico recebendo um monte de mensagem. Não, Janaína, explica isso melhor. Então, o que eu fiz? E isso serve para os alunos também, porque a gente vai ter uma mentoria esse mês só sobre aula remota, né? Mas aí, enquanto isso, o que eu fiz? Eu foquei aqui como cada aula de cada módulo pode contribuir para essas aulas remotas. Beleza? Então é nisso que a gente vai, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Lá no YouTube o pessoal também já chegou. Então acho que a gente já pode começar. Eu quero ser grata a todo mundo aí que tá me dando palavras de incentivo nesse novo momento. E é isso, assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir estar mais próxima aqui de vocês, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Bem, o curso, como é que eu vou estruturando o curso, né? Eu parto de uma coisa macro, né, sobre o que é educação, qual que é o sentido de educar, qual que é a nossa missão na educação, como a gente pode encontrar a essência da área do conhecimento que a gente leciona. E já aí, né, deixa eu só abrir a janela um pouquinho aqui. E já aí eu vou falar com vocês um pouquinho de como se conecta isso com as aulas remotas. Porque o que acontece, gente? Hoje, o que a gente está vivendo, né, com as aulas remotas? A gente tem um currículo imenso, milhões de coisas que precisam ser ensinadas, e a gente tem agora tanto um tempo reduzido, tá? Nenhuma aula remota está acontecendo ao vivo, né? A não ser, salvo exceções em universidades privadas, no mesmo tempo de aula que acontecem as aulas presenciais, né? Então, na educação básica houve uma redução dos turnos e não se cumpre todos os turnos. Então, isso tem nos convidado realmente a gente ensinar, se é que a gente pode falar que é possível ensinar, mas tudo bem. A gente conversou isso sobre a live, na live de ontem, que eu citei um trecho, né, do De Magistro, do São Tomás de Aquino, que inspirado em Boécio, ele traz essa reflexão, né, sobre se existe ensino verdadeiramente ou não. Mas tudo bem, vamos fechar esse parênteses, tá? E aí, então, a gente encontrar a essência da área do conhecimento que a gente leciona se torna mais importante ainda nesse momento de aulas remotas em que a gente não pode ensinar tudo, tá? E aí, na verdade, isso pode nos conduzir a uma percepção muito importante de que a forma como o currículo está estruturado, a forma como a BNCC e qualquer outro Common Core, né, que são esses currículos universais que visam definir tudo que uma escola deve ou não ensinar, né? Ou seja, fica muito difícil você ter uma escola que tem alguma coisa diferenciada quando você tem uma base nacional comum curricular, tá? Ainda que a gente possa ver que diante dos PCNs tem alguma evolução, os PCNs também já não eram a ferramenta ideal, né? Mas, enfim, outro parênteses. Mas então a gente tem aquela base nacional comum curricular com uma série de conteúdos que são colocados que devem ser ensinados e a gente já não consegue ensiná-los nas aulas presenciais, e agora nas aulas remotas a gente tem tido mais dificuldade ainda, não é verdade? Então, quando a gente conhece a essência, a gente consegue trazer aquilo que é mais fundamental. Mas a gente só encontra essa essência verdadeiramente se a gente estudar a fundo a área de conhecimento que a gente leciona, tá? E como se estuda a fundo, né? Indo além, com certeza eu posso garantir isso, além das leituras que lhe passaram na universidade quando você fez pedagogia, ou quando você fez geografia, matemática, direito, se você é um professor do ensino superior, mais ainda, né, você precisa correr atrás, porque não é só ensinar direito, né? Quando a gente fala em ser professor, a gente fala em ter uma visão pedagógica do conteúdo, né? Que é diferente de apenas conhecer o conteúdo também, né? E além disso, quando a gente fala também do ensino superior, a gente está falando tanto do conhecimento do curso, da essência daquele curso, né? Ou seja, o que é o direito afinal, o que visa o direito, né? Como também das áreas específicas que o compõem, como o direito penal, o direito ambiental, enfim. Qual é a origem desses focos, né, dentro do direito? Qual que é a origem do direito ambiental? Como ele se constitui, né? Quais são as leis, os decretos,
enfim, as resoluções que o compõem, né? Quais são os órgãos dentro da administração pública, né? Que de alguma forma auxiliam na regulação desses conteúdos legais, vamos dizer assim, tá? Não sou formada em direito, não sou a melhor pessoa para usar termos, ok? Mas enfim, então o que eu quero dizer é que quando você fala de ensino superior, então além de você conhecer a essência da disciplina específica que você leciona, você também precisa estar a par disso, daquele curso, ok? Daquela área macro que seria, por exemplo, medicina, direito, engenharia. E engenharia eu coloco inclusive engenharia porque já que a gente tem um conselho que se propôs a inserir dentro de si, né, tantas áreas distintas, né, desde engenharia de produção a engenharia de minas, né, engenharia de alimentos, enfim, são tantas, engenharia civil, né, são tantas engenharias, eu poderia... Isso tudo para dizer, gente, que a gente, oh meu Deus, a gente tem que, Moisés aparecendo no vídeo, a gente precisa focar nas essências, tá? Isso é muito importante. E as aulas remotas nos convidam muito a isso, tá? Então, eu venho conversando isso com vocês. Algumas pessoas me perguntaram, né? E no ensino fundamental 1 e tal, eu já falei, ensino fundamental pra mim, 1, e o 2 também, mas o 1 principalmente, é foco no letramento, num letramento bem desenvolvido, bem consolidado, bem estruturado, onde as crianças não apenas aprendam a forma, quer dizer, e aprendam a forma direito, porque nem isso está acontecendo, mas que elas também, alimentem esse gosto pela leitura, né? Pelo mundo do saber, do conhecimento, né? E esse despertar por esse amor, né? Pelo conhecer, pela leitura, isso é uma coisa que não vem acontecendo na educação há muito tempo. Isso não é uma coisa dessa geração dos nossos alunos. Nós mesmos temos que ter a humildade de aceitar que nós mesmos temos uma leitura limitada, né? A gente vai ler um Machado de Assis e acha difícil. Imagina ler um Aristóteles, não é verdade? Então, assim, com essa humildade a gente cresce muito também, né? E muitos pais, né, e até avós nossos também não têm um hábito de leitura, também não desenvolveram isso. Estou falando daqueles que foram escolarizados. Então é um problema que não advém, como eu vinha falando, dessa geração Y, X, Z, W, não sei como é que o povo chama. Até sei, mas eu faço de boba. Mas assim, é porque eu não gosto dessas denominações. Mas de todo modo, a gente precisa realmente entender o tamanho do problema, aonde ele inicia, né? E porque ele impacta diretamente nessa ideia de encher os alunos de conteúdo. Diretamente. Foi aí de fatos, né? De conteúdos fatos, que não geram realmente uma aprendizagem. E é nesse momento que começa também a se encher o currículo, além de outras coisas, sem ter um foco realmente de alto nível, né? No letramento, na linguagem, é que as pessoas passam a não entender o significado das coisas, nem conseguir se comunicar verdadeiramente umas com as outras, e nem de interpretar os próprios sentimentos, né? Não tem repertório verbal para expressar os próprios sentimentos, né? E então, quando a gente está nesse início, né, do curso, eu falo toda essa questão da essência, e isso vale muito para as aulas remotas. Quando a gente for fazer a mentoria, que vai ser esse mês ainda, eu vou falar de uma técnica que eu aprendi fora do Brasil, mas que eu utilizo muito aqui, que é do must do, can do, que é você definir aquilo que você não pode deixar de ensinar e aquilo que, se você conseguir, ótimo. E a partir disso, vocês conseguem guiar com muito mais facilidade as aulas presenciais e, principalmente nesse momento, as remotas. Além disso, no módulo 3, eu tenho 2 aulas detalhadas sobre como fazer perguntas em sala de aula, tá? E aí eu tenho algumas planilhas lá de referência. Nesse módulo, o que a gente faz é abrir a cabeça sobre qual que é realmente o papel das perguntas na educação, tá? Eu, desde nova, tenho contato com uma metodologia de ensino, eu poderia dizer assim, que me foi dada pelos meus pais, né, no ambiente religioso que eu frequento,
em que nós aprendemos por meio de perguntas, né? Então, a gente sempre desenvolve perguntas e aprende a desenvolver perguntas cada vez melhores e perguntas que vão cada vez mais na essência daquilo que a gente quer saber. E é perguntando que a gente vai entendendo todo esse universo, né? Todo esse mundo espiritual, né? E compreendendo mais a Deus também. Então, cresci muito, sempre recebendo essa referência, né? E dentro da minha casa também muito uso de perguntas. E quando eu fui para a sala de aula, isso acontecia com muita naturalidade. Mas, quando eu fui estudar tipos de perguntas, quando eu fui me aprofundar nisso e ler diversos autores, eu consegui sistematizar isso para tanto melhorar a minha performance, como também para poder ensinar outros professores. E é isso que eu apresento lá. No módulo 3 ainda, eu falo sobre a ideia de mediação de status, que é uma coisa que eu também trouxe da Graduate School of Education, né? Eu também trouxe dos Estados Unidos, mas assim, da Graduate School of Education de Stanford, né? Esse mais focado nessa universidade. Na questão das perguntas, são várias referências. E essa ideia da mediação de status, e eu mantenho esse nome status, porque eu não consigo, assim, uma palavra que talvez traga muito isso, essa ideia, no português, e a gente acaba utilizando essa palavra também, né? Mas são aqueles alunos que, diante dos outros, são considerados alunos com maior status, por algum motivo. E tem várias possibilidades de motivos, tá? E a gente precisa sacar isso dentro da sala de aula, pra gente ter esse manejo disso, tá? Porque a verdade é que dentro do ambiente social, que é a sala de aula, além de ser importante o que a pessoa sabe, é também importante o que ela sabe sobre o que ela sabe e o que ela acha que os outros sabem que ela sabe também. Porque muitas pessoas, muitos jovens, eles vão desenvolvendo uma repulsa até, ou elas travam, muitos jovens travam o desenvolvimento deles dentro da escola por conta da ideia que eles têm sobre como eles são vistos. Isso não acontece só na escola, tá, gente? Isso acontece com a gente em muitos ambientes, né? Então, é muito importante uma pessoa se sentir valorizada, se sentir fortalecida, se sentir acho que a palavra é valorizada mesmo, eu não posso encontrar um adjetivo melhor. E a gente precisa ter essa sacada dentro da sala de aula, tá? Isso é uma sacada que a gente precisa ter dentro de casa, quando a gente tem mais de um filho, né? Quando algum filho começa a entrar numa noia ali de que ele é o preterido, né? De que Bom, a história de Caim e Abel tá aí, né? Pra explicar isso, né? Quem lê a Bíblia. Então, assim, a gente ter dentro de casa também essa sensibilidade de ver quando um filho está se sentindo realmente deixado de lado, ou menos importante, ou menos amado, menos querido, né? E dentro da sala de aula acontece o mesmo. Ainda que realmente é uma verdade que professores têm alunos preferidos, né? E eu não posso também ser hipócrita em dizer para vocês que é fácil não ter aluno preferido, né? Aquele aluno que sempre faz as atividades, que é carinhoso, né? De alguma forma você se conecta, talvez com mais facilidade. Mas é por isso que nós, professores, temos um desafio imenso quando a gente resolve ser professor, que é essa expansão da nossa capacidade de amar, né? E que dá trabalho. Né? Essa expansão da capacidade de compreender. Costumo dizer que uma das coisas que o professor tem que ter colado na parede do escritório dele, lá onde ele trabalha, onde ele prepara as aulas, né? Seja onde for, é a oração de São Francisco. Aquilo dali é uma coisa maravilhosa. A gente... Porque é tão fácil falar a palavra empatia, né? A gente fala tanto, tá tão batida, né, na boca do povo, né?
Mas a gente viver isso realmente uma coisa para uma vida de desenvolvimento. Ou mais de uma vida. Porque, assim, é muito trabalhoso. Então, você compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado, são essas questões que a gente tem que ter, independente se você é cristão ou não é cristão, tenha isso como referência na sua vida para crescimento, porque a gente é muito focado na gente. Essa que é a verdade, né? Essa é a verdade. Então, e a primeira coisa quando a gente se depara com uma oração como essa, por exemplo, é a gente assumir que a gente não pratica aquilo que está ali. Não, nenhum de nós, tá, gente? Aquilo ali é para uma pessoa, plenamente, é para uma pessoa feita de luz. É para uma pessoa sem nenhum sentimento corrupto dentro dela, nenhuma falha, nenhum defeito. É para um santo, é para uma santidade, né? Então, assim, a gente tem que começar assumindo que a gente não pratica tudo que está ali naquela oração. E aí, a partir disso, desenvolver o hábito de sempre procurar praticar. E tem hora que vamos cair, mas nunca esqueça, né, a música do Gabriel Pensador. Se parar, você cai, se cair, você levanta. E é isso, né? Porque agora a gente tem que ter essa predisposição de se autoavaliar e ver quando a gente fez errado e procurar melhorar. E quando a gente compreende mais do que a gente se preocupa em ser compreendido, é uma libertação. É uma libertação. Nesse momento em que eu vivi essa transição que eu mencionei para vocês, hoje eu anunciei a vocês que eu saí do meu trabalho. É uma transição que eu venho fazendo há 1 mês já, mas na verdade é uma transição que eu venho fazendo há 1 semestre dentro de mim. E não foi uma transição muito fácil, né? E algumas ações que foram tomadas, eu me senti lesada, sabe? Eu não me senti respeitada. Na verdade, eu me senti longe de ser respeitada. E aí eu quis provar o meu ponto, quis provar também, né, sabe? Aquilo que eu tava sentindo. E também não foi bom, né? Na verdade, deu até uma saturada e aí depois eu mesma me coloquei na posição de pedir desculpa e de reconhecer as minhas falhas e resolvi que eu ia compreender que aquela pessoa estava fazendo ali o que ela podia fazer. Então, e eu resolvi que eu ia terminar o meu trabalho como eu podia, da melhor forma possível. Ainda estou, né, finalizando a transição, procurar entregar para a nova coordenadora da melhor forma possível. Meu coração mesmo, assim, sabe? Porque eu quero bem as crianças demais da conta. Quero bem as professoras e professores demais da conta. E quero que eles tenham facilidade com essa nova coordenadora, que é uma pessoa adorável. Então, assim, eu não vou ficar falando, tá, gente? Eu não falo aqui a escola que eu trabalhava, nada disso, nem falava quando eu trabalhava, nem vou falar agora, tá? É um combinado que eu tinha com a escola e me deixa pra lá. Já trabalhei em escola pública e privada, essa era privada. Era escola. Eu era coordenadora da educação infantil e do fundamental e era orientadora, né, pedagógica também do fundamental 1, 2 e do infantil. Mas, gente, então por que eu tô trazendo isso pra vocês agora? Porque a gente, quando a gente compreende mais do que a gente é compreendido, é uma libertação. A gente sente uma paz no coração. Porque a outra pessoa tá fazendo o que ela pode. Entendeu? Então, assim, eu, né, vou fazer o que eu tô podendo. Então, agora, meu foco é trabalhar na Educaetos, dar aulas na Educaetos e dar aulas à noite em outras instituições. Mas esse cargo de gestão eu vou dar um bom tempo. E aí eu vou poder estar mais aqui com vocês, tudo mais, né? Eu estou muito animada com isso. Além disso, gente, como a aprendizagem ativa na prática o curso, né, se conecta às aulas remotas? No módulo 4, eu falo com detalhes como a gente redige um bom objetivo de aprendizagem. E esses objetivos de aprendizagem, eles precisam ser bem redigidos para que a gente possa medi-los, o alcance deles. E isso vale muito para a aula remota. Senão, na hora que a gente for tentar
identificar ali ou revelar ali o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, vai ficar muito mais complicado. Se o objetivo de aprendizagem ele não é um objetivo de aprendizagem bom, bem construído, que sirva de referência, né? Então, a gente tem que ter essa referência para a gente poder traçar alguma meta de avaliação do alcance desse objetivo. E isso ajuda muito para a aula remota. No módulo 7, eu ensino como fazer avaliação diagnóstica. Acho que são 2 vídeos, além disso, uma mentoria inteira que eu dei explicando como fazer instrumentos de avaliação diagnóstica, que são muito importantes para a aula remota também. Por quê? A gente está ali na sala de aula, falando com todos os alunos, na sala de aula ao vivo, mas cada um está num nível. E a gente tem que aprender a manejar isso nesse momento. E que é muito desafiador, muito mais do que na aula presencial. Na aula presencial, é difícil para muitos professores, porque eles não conhecem as ferramentas certas, e nisso o curso ajuda muito também. Mas na aula remota é ainda mais desafiador, porque quando você está falando com um aluno, está todo mundo ouvindo, não tem outra alternativa, todo mundo tem que ouvir. Né? Porque está todo mundo na mesma sala. Na sala de aula presencial, você consegue ir para o canto, falar com aquele aluno, enquanto os alunos estão fazendo outra coisa, né? Você expõe muito menos. Na sala de aula remota, então tem que ter um manejo em relação a isso, e na mentoria a gente vai pontuar muito também como fazer esse manejo, tá? E o que ajuda muito nisso são bons instrumentos de avaliação diagnóstica. Que daí você consegue ter estratégias melhores, ainda que não seja ideal, momento remoto, vocês me desculpam, tá, gente? Não é ideal mesmo, é o que a gente tem para hoje, mas ninguém vai me convencer que isso é ideal para uma criança de 6 anos, tá? Não, pode trazer um monte de teoria de novo normal e de um monte de outras coisas que, assim, para mim não convence, tá? Não acho mesmo que seja a melhor alternativa para uma criança de 6 anos, ou mais ainda, né? Então, assim, mas é o que tem para hoje, então a gente tem que fazer o nosso melhor, né? É isso que eu sempre passei para todas as professoras, e desenvolvemos muitas estratégias que funcionaram de forma bem legal. E muitas outras ainda não pudemos, né? A gente não pôde operar, colocar em prática, mas eu tenho elas comigo também para compartilhar com vocês. No módulo 8, né, eu explico como organizar uma aula, a narrativa de uma aula. E isso vale tanto para o presencial quanto para o online. A diferença é que no online você não vai fazer materiais impressos, né? Você não vai organizar as turmas em grupo, dependendo. Tem online que dá, tem online que não dá. Eu vou explicar isso também. Mas eu explico como desenhar uma aula, a narrativa de uma aula, utilizando o A3+1, que é um método que eu estruturei. E também... Gente, sumiu meu vídeo? Ah, voltou. E também o modelo de liberação gradual, que já... Vocês estão vendo o Francisco ali, gente, no fundo do vídeo? Então, eu vou falar para vocês quais são as regras que eu acho, né, que podem servir para o momento online, né, que eu vi servir no momento online. Tá travando, gente? Tá confirmada a mentoria hoje sim, Rivane, tá confirmada, tá? 9h03 da noite. É uma mentoria em que eu vou dar as boas-vindas aos novos alunos, né? As nossas inscrições terminam amanhã. Quer dizer, amanhã já não dá mais para se inscrever. E aí hoje à noite vou receber os novos alunos. Estou muito animada para conhecê-los. E aí, no módulo 9 ainda, né? Além das regras e rotinas, que a gente fala de uma forma geral, mas também a gente vai focar na mentoria sobre aulas remotas, quais são as ideais para as aulas remotas, nós vamos falar sobre como redigir uma boa tarefa. São 3 aulas focadas. Aí, nessas 3 aulas, eu vou trazendo exemplos também, e isso serve para o modelo online, só que, claro, você vai aplicar de uma forma diferente. No módulo 10, eu falo sobre gestão do tempo, e gestão do tempo é uma coisa muito importante também, para qualquer aula, seja remota ou seja presencial, tá? O pessoal tá falando que tá travando, tá mesmo, gente? Na internet aí não? Moi, a internet tá de boa aí? Como é que tá? Josiana, sou aluna da Jana, o curso é incrível, vale muito a pena. Ah, que bom, querida, grata, tá? Que pena, Anderson, que o som tá travando de vez em quando. Ok.
E aí, na gestão do tempo também, como você consegue dividir melhor o tempo da sua aula para render bem. Isso é uma coisa muito importante, mais ainda nas aulas remotas, porque eles cansam muito, né, com a exposição da tela. Nós cansamos quando a gente vai fazer um curso virtual, né? Imaginem as crianças, os jovens. E isso também está acontecendo nas universidades, que às vezes eu falo muito criança, jovem, mas eu quero que vocês entendam que eu sou professora de educação básica, coordenadora de educação básica, assim como professora do ensino superior e coordenadora do ensino superior. Então, eu atravessei todos menos a educação infantil, tá? Nunca fui professora de educação infantil, não sou pedagoga, tá? Sou agora com os meus filhotinhos, né? Mas não, eu fui só coordenadora da educação infantil, mas professora não. Então, tudo que eu ensino vale para todos esses contextos, ok? É muito importante vocês terem isso como referência. E muitas vezes, quando a gente fala de ensino superior, para quem dá aula nos primeiros semestres, Tá, Valéria? Tá travando? Deixa eu ver com o Moisés aqui. Cadê o Moisés? Sumiu? O João me olhando ali. Gente, que pena. Porque eu tô aqui do lado da outra Wi-Fi, então às vezes à tarde não é muito bom. Se é todo mundo trabalhando, né? Não me parece ser um bom horário pra live, então não. Mas aí, gente, então... e também quando a gente pensa em alunos que acabaram de entrar na faculdade, o que a gente tem? A gente tem jovens, bem jovens, muitas vezes, né? E que a gente precisa realmente compreender também muitos aspectos de imaturidade, né? Que existem, mas que não necessariamente deveriam existir, mas na forma também como a nossa sociedade está estruturada, a criação e tudo mais, valores, né? Acaba acontecendo da gente ter que lidar com coisas que são muito desafiadoras, mesmo na faculdade. Então, era já para agir como um adulto, mas agem como jovens, né? E no módulo 11 também, gente, sobre avaliação formativa, é possível fazer essa conexão com as aulas remotas, e eu vou fazer isso também na mentoria, tá? Sobre aulas remotas. Por que é importante? As aulas remotas, mais do que nunca, a avaliação somativa, ela tem sido muito complicada. Porque você aplicar uma prova num contexto em que o aluno pode consultar qualquer coisa na internet, dá aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, será que a gente vai obter uma informação que é uma informação que é uma informação legítima? Dá essa dúvida, não dá? Então, mais do que nunca, a gente tem que conseguir avaliar o processo que aquele aluno está vivendo. Porque senão, se a gente ficar contando com essa avaliação somativa, pontual, a gente pode ter um resultado que não seja... o que não reflita realmente o estágio em que aquele aluno está. Vocês entendem? E aí tem coisas que a gente pode fazer para perceber melhor esse processual. E algumas plataformas que a gente pode utilizar para isso também, como o Google Classroom e outras salas de aulas virtuais assíncronas, tá? Por fim, gente, no módulo 12, em que eu falo, né, por fim ainda não, mas eu falo das metodologias ativas, dou várias dicas, por exemplo, quadro T, tapete de ideias, mapa mental, storytelling, os aplicativos, tudo isso vale para as aulas remotas, lá dentro do curso, tá? E aí, a gente vai inserir também uns tutoriais de como produzir vídeos, tá bem? Nos próximos 15 dias, isso vai ser disponibilizado nos nossos cursos, Plano de Aula Inovadora e Aprendizagem Ativa na Prática. Muita gente me pergunta como é que eu faço alguns dos meus vídeos e tal, então a gente vai colocar lá para auxiliar vocês também a serem mais criativos. No módulo 14, gente, agora sim, por fim, né? É um módulo todo focado sobre como ser um mentor, um mediador. Também estou trocando todos os vídeos lá essa semana. Vão ficar bem mais legais. E eu agora comecei uma série de mentorias também, comecei na semana passada com os alunos sobre como ser um professor mediador lá do princípio. E aí, esse módulo 14,
também vale extremamente, né, muito para as aulas remotas, porque é a forma como eu posso mediar. E isso não importa onde você está, seja no momento online ou no presencial, tá? Porque é uma questão de postura e de guiar de uma forma intencional, tá? Então isso tudo será falado também. E aí na mentoria, que vai acontecer com os alunos esse mês, eu vou pegar todos esses módulos e vou transcrever como fazer isso tudo no virtual. Uma coisa que eu venho preparando há um tempo, não para turmas antigas também, para todos, né? Mas eu não tinha conseguido ainda fazer essa live justamente porque eu estava trabalhando 50 horas semanais, e mais a Educaetes, mais os meninos, né? E mais os extras. Então, vamos, né, fazer uma adaptação aqui na nossa vida, mas acho que é uma coisa importante. Isso aqui é meu projeto maior, é onde eu posso falar realmente o que eu penso, o que eu acredito, para aqueles que querem me escutar. Então, nada mais legítimo do que eu focar nisso daqui. Por exemplo, a gente teve o estudo do livro do Malba Tahan e muita gente pediu, quero estudar mais livros. Naquela rotina que eu estava, impossível. Mas agora a gente vai ter mais estudos de livro. Tem várias coisas que eu estou preparando. Eu tenho uma imersão que eu estou preparando junto com uma colega. Convidei ela, né, para fazer isso comigo. Introdução à vida intelectual. Vejo que muitos professores estão buscando isso. Então, a gente sistematizar um caminho de... Quem gostaria, gente, de participar de uma imersão, né? Que seja uma introdução à vida intelectual, realmente. Né? A gente ir lá, a leitura lá dos clássicos, até leituras mais recentes, né? O que eu chamo de mais recente, sei lá, uma Consuelo Buchon, alguma coisa assim. Vocês teriam interesse? Mas é da gente ir, olha, lá desde os gregos, e aí vai subindo, vai avançando. A gente chega nas 7 artes liberais, o cristianismo e como ele concebeu a educação, o método pedagógico dos jesuítas. E assim a gente vai entendendo até os dias de hoje como é que era a educação, como a educação é hoje. Então tenho desenhado isso, claro, né, gente? Isso vai ser um produto pago, não tem condição, isso vai ser uma imersão mesmo, com aulas pelo Zoom. Mas ainda não sei nada, né? Só tô assim jogando quem acha que teria interesse, né? E a gente também vai utilizar a literatura para auxiliar nesse processo dessa imersão na vida intelectual. Legal, muito bom. Eu tô vendo uma galera aí que teria interesse. Claro que vocês têm que, né, ver como é que será, se vai encaixar na rotina de vocês, nas possibilidades, né, de vocês. Estou lendo Platão por sua causa. Bom demais. Mas, assim, de todo modo, é uma coisa que eu quero focar muito na Educaetes, é trazer alguma coisa diferente que realmente não se encontra, né? O curso de aprendizagem ativa na prática, ele já é essa diferença, totalmente, tá? Não tem nenhum curso como esse, gente, de verdade. Já fiz muitos cursos internacionais, nem fora do país. Nessa estrutura, nessa organização, não tem, não com essa perspectiva. Mas aí eu vejo que a gente precisa ir para algo ainda mais básico futuramente, né? E é isso que eu quero muito trazer. Gente, então, é isso que eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês que esse curso tem total ligação com as aulas remotas. Muitas pessoas tinham me perguntado isso e aí a partir disso também trazer alguns elementos que vocês pudessem refletir. Além disso, né, avisar que a gente vai ter essa mentoria para detalhar esses pontos e como eles se conectam com a aula remota. E hoje à noite a mentoria para os alunos novos, mas os antigos estão convidados se quiserem participar. Mas eu vou explicar o curso, conhecer os alunos novos e tal, tá? Mas quem quiser participar dos alunos antigos pode participar também. Alguém tem alguma pergunta de algumas dessas coisas que eu falei, queira comentar, eu tô aqui à disposição. Ah, legal, a galera mostrou interessada mesmo, né? Fico feliz. Legal. A gente vai ter a jornada virtual do professor mediador, da aprendizagem mediada, e a gente depois vai avisar aí para os alunos também, que a gente abriu algumas vagas para os alunos que quiserem se inscrever. A gente não vai abrir para público de fora, não, só para aluno. Ive, muito bom isso. Vamos esforçar ao máximo para na próxima turma fazer parte.
Isso, continua aqui, Ive. No seu momento você entra na turma, tá bom, querida? Fica tranquila. Eu compreendo essas coisas. Siga aqui com a gente, que sempre tem conteúdo sendo divulgado. Como tenho acesso a novos vídeos? Verônica, todas as adaptações que eu faço nos cursos já ficam automaticamente disponíveis lá. Agora, esses vídeos que eu falei de auxiliar na aula remota, eles não estão prontos ainda, vão estar prontos nos próximos 15 dias, tá bom? Janaí, nenhum dos seus vídeos no curso vi um livro seu na estante, Onde Existe Amor, Deus Aí Está, do Leon Tolstói. Literatura infanto-juvenil, meu filho leu. Sim, eu adoro esse livro. É um dos livros que eu mais gosto. Eu gosto de todas as histórias infantis dele. Fábulas e outras. Ele tem aquele livro de cartilhas que ele utilizava na escola rural que ele tinha. Aí, eles são 2 volumes. Aí tem alguns textos que fica muito difícil da gente usar. É muito mais pra gente entender aquele contexto da época. Mas é interessante, eu tenho os 2 também. Prof, você acha que tem que usar muitos apps de jogos para a maior compreensão dos alunos no conteúdo? Não, o que eu acho que está acontecendo nas aulas remotas, para quem começou aí final de março, abril, que as crianças estão cansadas. Elas estão um pouco motivadas. Então, acaba sendo necessário utilizar outros aplicativos para mudar um pouco a rotina da aula, para ver se elas se engajam mais. Né? Então, algumas escolas já tiveram férias, outras estão começando a ter férias, para dar esse descanso mesmo, tanto para os professores quanto para os alunos, isso é importante. Mas, assim, eu sinto que está precisando dar essa variada. Eu não acho que isso seria realmente necessário, mas nesse momento me parece que sim, tá? Nesse momento me parece que sim. Nem as lives estão prontas, não? Que lives que você tá falando? Não entendi, Valéria. Ótimo, que bom. E Facebook User tá aparecendo pra mim, não sei se é o nome. Mas que bom, você será muito bem-vindo, tá? Não sabemos ainda quando vamos abrir a próxima turma, mas a gente avisa. Haverá espaço para debater as respostas do portfólio? Vai sim, vai ser pela comunidade do Facebook. A gente vai criar, a gente gostou muito. Gente, essa questão de quais apps indicar, não dá para falar assim, né? Existem milhões de apps. Depende, se é para quê? É para um jogo, é para ensinar ciências, é para ensinar história, geografia, né? Para ensinar matemática. É difícil falar assim, mas aqui na página do Instagram, você tem que ir nos como usar. São essa série de posts como usar. Tem várias. Ixi, só aqui você vai ter referência para mais de metro, tá? Como motivar os alunos a preencher os portfólios? Você tem que ter uma rotina e você tem que mostrar, né, que isso gera algum crescimento para eles, né, em termos de aprendizagem. Então você tem que tentar evidenciar isso para eles, né? E aí você pode trazer exemplos práticos realmente de como você faz e também sempre que possível ter acesso a esses portfólios e dar uma devolutiva, né? Que isso é muito importante também. Que aí receber uma devolutiva do professor enriquece também muito o portfólio, né? Mas, gente, é conscientização. Não dá para criar muito uma motivação externa, uma motivação extrínseca, senão perde o sentido. Não é mais uma autoavaliação, ele está fazendo aquilo ali para poder ganhar um ponto ou uma recompensa. Aí a conscientização da importância da autoavaliação fica perdida. Então, ainda mais no ensino superior, é papo aberto, né? É como eu faço aqui com vocês. Cara, é isso aqui, olha, para sua vida, né? Olha aqui, minha filha de 4 anos está tendo aula online de 40 minutos. Ela não quer mais assistir. O que fazer? Olha, Cris, eu vou te falar o que eu vinha falando para os pais, tá? Eu vinha falando para eles assim, olha, ele não tá dando conta de assistir todos os dias. Fala para ele que ele pode assistir um tempinho menor e depois ele sai um pouquinho, respira, né? Vai comer alguma coisa, vai correr um pouquinho no jardim ou vai descer, né? Não sei como é que é onde mora. E depois volta, mas assim, 4 anos. Ai, eu não...
Ai, Cris, você me deixou numa situação muito complicada. Porque, assim, eu tenho a minha visão como mãe e tenho a minha visão como professora, que não deixa de ser a mesma, né? E acho que também isso corroborou muito para algumas ações minhas, mas, assim, o dia que ela não quiser, eu acho que ela não tem que assistir mesmo. Entendeu? Porque 40 minutos é um tempo mesmo pra ela ficar ali, né? E você vai fazer o quê? Você vai às vezes prejudicar a sua relação com ela, né? Forçando ela a uma coisa, né? Que não sei nem se você realmente acredita nisso, né? Mas é um papo muito aberto com a escola, né? Que você tá tentando, né? Você é parceira, você quer o melhor pra escola. A gente sabe também que tirar os filhos da escola, às vezes é uma escola que a gente gosta, que a gente admira, e aí isso significa que a escola tem grande risco de fechar, ainda mais na educação infantil, que é o seu caso, né, Cris? 4 anos de educação infantil, pré-escola. Então, e papo aberto, né? E numa boa, com educação, né? O portfólio funciona em qualquer tipo de turma, pequena, grande, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior. É maravilhoso, gente. Eu adoro portfólio, tá? Super funciona. Olha essa pergunta. É possível, né, garantir a qualidade do trabalho em grupo no ensino remoto? Na verdade, não é possível garantir nada no ensino remoto, nem no ensino presencial. Mas no ensino remoto, muito menos. Agora, o trabalho em grupo, você tem que ter algumas coisas que você vai ter que fazer para funcionar. Tem que ter uma segunda sala, né? Essa segunda sala tem que ter umas regras, tem que ter uma estrutura. Não dá para todo mundo ligar o microfone na hora que quiser, falar na hora que quiser, né? Tem que ter uma estrutura ali. Mas aí dá para funcionar assim. Eu vi funcionando demais, e sim, muito bem, tá? Minha área é língua estrangeira. Me inscrevi no curso. Será possível adaptar as 4 F? Ah, tá. Sim, claro. A línguas, com certeza. As 4 fronteiras do engajamento ao ensino. Vai sim, Aline. Qualquer coisa você vai me fazendo pergunta lá no curso, nas mentorias, a gente vai alinhando. Gente, muito bom estar com vocês. Vou liberar vocês, tá? Então, eu também vou lá ficar com os meninos um pouquinho. Daqui a pouco eu vou começar a organizar aqui a mentoria que teremos às 21h03 com os novos alunos. Vai ser uma alegria conhecê-los, tá bom? Gente, fica com Deus, tudo de bom. E eu finalizo com a minha frase clássica. Vamos juntos humanizar a educação? Tchau, gente!